Olá, internautas do Diário da Região, meu nome é Marco Antônio, estamos aqui no podcast do Diário para falar de um tema muito importante para as famílias brasileiras, principalmente de Rio Preto, a pornografia infantil. Estamos aqui com um delegado especialista importante aqui em Rio Preto nesse tema, que é o doutor Alexandre Deonero Aride, que é delegado do assistente seccional, um delegado também coordenador do Centro de Inteligência da Polícia Civil desde 2018, tem 49 anos, 27 anos de polícia e também foi um dos coordenadores da operação, eu falo no português, né, Golfinho Negro. Golfinho Negro, Dolphin, Black Dolphin, Black né? Dolphin, Black Dolphin, eu gosto muito de traduzir. Isso. Que resultou em centenas de prisões. Doutor, antes de mais nada, como é que surgiu esse tema para o senhor como delegado? Na verdade, em 2018, a gente assumiu a coordenação do Centro de Inteligência, né? E praticamente ao mesmo tempo, a unidade de inteligência do DEINTER, já que é um nível hierárquico superior a gente, montou uma força-tarefa, no sentido da Polícia Civil toda do Estado de São Paulo passar a se dedicar a investigações nesse sentido. E a gente, então, passou o Centro de Inteligência, que eu coordeno, né, passou a trabalhar muito próximo da unidade de inteligência do departamento. E todas as questões técnicas e de habilidades no sentido de navegar por essas águas, né, mais escuras da internet ou mesmo na Surface para tentar buscar esses alvos foi realizada pelo pessoal da UIP. E como eu tinha uma especialidade na parte de direito processual e tal, então a gente foi escalado para ser aquele que conduzisse a investigação formal, né? Então eu passei a trabalhar em conjunto com o pessoal do DEINTER no sentido de fazer a instauração do inquérito, fazer os pedidos de medidas cautelares necessárias, né, para conseguir chegar à autoria desses fatos e, na verdade, fazer uma coordenação dessa investigação, né? Tirar as dúvidas do pessoal, as dúvidas jurídicas, né, os meandros, até onde a gente poderia ir, até onde não poderia, né? A partir de onde teríamos que pedir uma ordem judicial, enfim. Então, começou já há uns 5 anos, né? Já em 2019 a gente começou a trabalhar com isso. Doutor, as pessoas confundem muito pornografia infantil com pedofilia, né? Se eu estou errado. Inclusive, os companheiros de imprensa, quando começou o tema, pedofilia, pornografia, as diferenças, doutor? Na verdade, o que acontece? A pedofilia é uma modalidade de parafilia que eles falam, né? Então, a parafilia são desvios comportamentais das mais variadas formas que levam a gente a agir de uma maneira que é desaprovada socialmente. Então, nós temos zoofilia, por exemplo, né? Então, que é esse contato com os animais. Nós temos a necrofilia, que é contatos com cadáveres. E nós temos aí a pedofilia, que é a atração, o desejo sexual voltado a uma criança, né? Então, ela faz parte de um desvio comportamental. A pedofilia em si não existe como crime, né? Ela deve ser tratada como uma doença, eventualmente, né? Uma questão psicológica, psiquiátrica, mas a conduta que ela leva o agente a realizar, aí sim é que é considerada crime. Então, a pedofilia é a mola propulsora, né, é o desvio comportamental através do qual ele vai acabar demonstrando no mundo exterior, né, não na mente dele, mas aí no mundo exterior, o seu desejo sexual por criança. E aí ele faz através da internet, através da visualização de vídeos, dos downloads de vídeo, de foto, ou mesmo tendo aqueles contatos físicos com essa criança ou adolescente, que aí já gera um crime bem mais grave, né? No caso de estupro de vulnerável e etc. Doutor, a gente sempre tem um contato com o internauta, que ele acaba fazendo um comentário, ele fala assim, peraí,
por que essa pessoa não ficou presa? Também tem a questão da tipificação do crime, né? Ser pego com material de pornografia infantil, celular ou computador, tem uma pena, e aquele que compartilha, que vende, tem uma pena. Como é que é isso, doutor? Na verdade, o que a gente tem abandonado um pouco o termo pornografia infantil, né? Essa só um parênteses, né? Porque a pornografia em si, ela traz uma ideia de consentimento. E a criança e o adolescente, eles ainda não têm condições de dar esse consentimento. Então, a nível mundial, já se tem alterado essa terminologia para exploração sexual de menor, o abuso infantil, né? Para a gente não levar aquele que está ouvindo ou insinuar eventualmente que a criança ou adolescente tinha algum consentimento. Então a gente busca a terminologia correta, não no jargão comum, mas na área técnica nossa, né, sempre de usar a exploração sexual infantil ou abuso sexual infantil. E o abuso sexual infantil, ele faz com que nesse mundo do direito penal acarrete diversos crimes diferentes, né? Então nós temos o Código Penal, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente que regulam essas ações, tipificando-as, digamos assim, que essas ações tidas como proibidas porque há uma fixação de uma pena, que é a reprovação da conduta do agente, né? Então, quando ele... e aí tem ela é gradativa, de acordo com a gravidade da conduta, tem a gravidade da pena. Então, por exemplo, no Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos infrações, embora reputamos gravíssimas, são infrações menores do que aquelas previstas no Código Penal. Então, nós temos, por exemplo, a infração de armazenar. Então, é aquele cidadão que demonstra o seu desejo sexual por criança, fazendo downloads de vídeos, de fotos, contendo cenas, né, de exploração sexual infantil. E ele armazena isso no seu computador, no seu pendrive, enfim. E isso é uma conduta que é considerada crime, tem uma pena, mas é uma pena hoje que nós consideramos pífia, uma pena pequena. De quanto, doutor? Vai até 4 anos no máximo, é de 1 a 4, salvo engano. Perfeito. Porque ela admite fiança também. Então, já tivemos casos da gente invadir a casa do explorador, né, do predador sexual, e ele falou, não, calma, que eu já tenho o dinheiro da fiança está guardado. Porque ele sabia que... Ele na cara fala isso. Na cara fala isso e eles estão bem informados quanto a isso, né? A gente percebe essa movimentação, essa troca de informações na Deep Web, na Dark Web, eles ensinando uns aos outros como despistar a polícia, ou caso a polícia pegue, né, que apaga tal imagem, porque essa imagem pode dar compartilhamento, e aí você tem uma pena maior, fica só no armazenar, a fiança tem girado em torno de 5, 6 mil reais... E aí, esse cidadão especificamente, ele tinha guardado lá 5 mil reais. Falou, não, doutor, calma, tá tudo certo, tá aqui os meus 5 mil reais da fiança. Só que aí nós arbitramos uma fiança maior, né, para que ele ficasse preso, ficou preso, mas enfim, até o dia seguinte. Então os grupos têm os instrutores, o manual do abusador sexual digital, né? Ele acaba dando as instruções. Em geral, doutor, são pessoas que... provavelmente já passaram por isso, né? Já foram presos e... ou está muito próximo daquelas que já passaram, né? Por exemplo, esse rapaz que a gente tinha aqui como um dos líderes da Operação Black Dolphin, né? É bom lembrar que teve um líder aqui na região de Rio Preto, né? Então ele era assim, ele convocava o pessoal, né, para apresentar as fotos e tal, ele disponibilizava fotos e ele dava dicas. Tem lá na Deep Web uns canais que chamam Now Chats, uma coisa assim, que é a mensagem instantânea. Então nessa mensagem, ele posta a mensagem, ela é apagada automaticamente depois de 5 segundos. Aquele igual do Instagram, do WhatsApp, visualização única. Né? Exato. Então ele lançava sempre umas dicas de como você driblar a polícia, e ele que disse, né, que ele só ficaria preso se fosse na prisão russa, que tem esse nome, esse apelido que é Black Dolphin, né, que é o golfinho negro. Na frente da penitenciária tem um golfinho negro, que é uma das prisões mais
severas do mundo, vamos dizer assim, e fica em uma área inóspita ali da Sibéria e tal. E por isso que nós batizamos a operação de Black Dolphin, né? E aí ele pode intensificar na conduta, né? Voltando à questão das penas. Então ele armazenando, cabe a fiança. Se ele compartilhar, disponibilizar essa imagem ou esse vídeo, a pena já é um pouco mais alta, aí já não cabe fiança na seara policial, né? A pena vai até 6 anos, mais ou menos. Depois ele tem a produção das imagens, né? A pena vai até a 8. Aquele que pega uma criança e filma e... Isso, exatamente. Nós tivemos na região isso, doutor? Nós já tivemos aqui, não na região de Rio Preto, mas já tivemos na região de Bauru, tivemos até o cidadão tinha um estúdio montado. Um estúdio? Para fazer as fotografias, né? Eventuais abusos sexuais um pouco mais severos, né? E aí ele passava a divulgar e vender, inclusive, as imagens, né? Nós tivemos um em Miguelópolis, estou me lembrando agora, que ele realmente produzia com o filho da vizinha, que ficava na casa da avó dele. Veja, a vizinha chegava do trabalho mais tarde e deixava com a senhorinha, o menino, quando ele chegava da escola. E o abusador era neto dessa mulher. Então, ele abusava da criança na casa da avó. E nesse caso ele também produzia, quer dizer, ele conseguia filmar o que ele fazia com a criança e disponibilizava isso na Deep Web por uma quantia significativa. Doutor, no caso dessas pessoas, qual que é o perfil? Tem um perfil casado, solteiro? A gente já acompanha uma matéria que a polícia chega... Às vezes a esposa não está sabendo, ou o pai não está sabendo, a mãe não está sabendo. Qual que é o perfil? É geralmente homem? É solteiro? É casado? Quem é o perfil desse homem que comete esse crime? Dessa pessoa, né? Olha, por mais que a gente tenha investigado, né, esse tipo de infração, a gente não consegue traçar um perfil certeiro, vamos dizer assim, porque ele acontece nas mais diversas classes sociais, nas mais diversas faixas etárias. Então nós pegamos já adolescente que era abusador, já pegamos um senhor de 76 anos que era abusador, e enfim, né, pessoas pobres de uma profissão honesta, mas carente, até pessoas com uma profissão de vulto, né? Como médico, advogado, engenheiro. Eu lembro de um caso que vocês pegaram um advogado que, inclusive, tinha escritório próximo à Delegacia de Defesa da Mulher aqui em Rio Preto. Né? Nós fizemos um monitoramento. Na verdade, a gente estava atrás daquele nickname, que é o apelido, né, que o cidadão usa lá na Deep Web. Ele usa o apelido na Surf Web também, mas enfim, a gente estava ali monitorando aquele nickname há uns anos já. E são pequenas falhas que o cidadão acaba cometendo na Deep Web que lançam uma luz para que a gente busque ele mais na superfície da internet, né? E aí a gente consegue identificar, ver o endereço, e mesmo assim ainda tivemos que monitorar 2 dias, na verdade, nós ficamos monitorando próximo ali ao local, né? Para conseguir prendê-lo. E é isso, né? Paga fiança e tal, mas não deixa de ser um impacto para o autor também, para a família, né? E levanta um problema sério que precisa ser tratado, né? Então, nesses casos, a gente, embora o nosso foco seja a vítima, salvar essas crianças dessas situações, né? No fim, acaba também trazendo um benefício para o autor, que aí ele passa a ser visto como tal e os órgãos públicos, né, buscam tratá-lo também, né? Doutor, no caso dessas pessoas, agora vamos falar sobre a criança, né? Nós estávamos conversando antes de entrar no ar, né, como a questão da paternidade, a questão de entregar o celular para a criança um pouco muito cedo. O que fazer? Vamos lá, o pai e a mãe às vezes quer dar o celular para a criança pede que ela quer usar, mas tem como monitorar, ver o que está acontecendo, o que ela está assistindo, porque às vezes ela pode entrar numa rede social, conversar com um pedófilo que se passa por uma criança. Exatamente. O importante, eu acho que é a informação, né? A gente, claro que a criança, o adolescente já tem que ter uma idade suficiente para entender essa informação. O que o senhor acha de idade suficiente?
A partir de 12 anos, ele já entende o que você fala, né? Olha, tem esse risco, tem esse problema. Mas menor do que isso, acho que você pode bloquear o celular para muitos canais, né? Por exemplo, doutor, só dando... É que é importante a gente dar essa dica. O que a gente é difícil, por exemplo, porque as redes sociais, em geral, elas estão muito acessíveis, né? Mas, por exemplo, você pode abrir uma rede social só para criança, o YouTube, por exemplo, não sei se a gente pode falar aqui. Tem. Né? Então você pode abrir só aqueles canais que são acessíveis para criança e bloquear os demais, né? Você pode instalar um aplicativo no celular, onde tudo que ele faz no celular dele, o pai e a mãe ficam sabendo, têm acesso. Via aplicativo você sabe no teu celular o que ele está vendo. O que ele está vendo, você pode monitorar. Você pode compartilhar a senha, né, das redes sociais do adolescente. Então a mãe, o pai conseguem entrar na rede social, tudo abertamente, né, sem segredo, sem nada, mas o adolescente sabendo, a criança sabendo, né, de que isso está sendo feito, né. Agora, um pouquinho mais velho, eu acho que a informação é o principal, é você deixar claro que esse pessoal, os abusadores infantis, eles estão em todos os lugares dentro da internet. Então eles estão em jogos comuns, como Minecraft, que a gente vê, né, o sobrinho jogando, o filho está jogando, enfim. Aqueles joguinhos comuns ali que todo mundo joga, eles estão ali. Por exemplo, o Free Fire da vida, onde ele tem também um bate-papo. Exato. Ouvi falar que eles podem, inclusive, conversar com o jovem, a criança, por meio do bate-papo, né? Às vezes a maioria dos jogos hoje você consegue conversar ou por chat ou mesmo ao vivo, né? É que eles evitam o ao vivo porque eles têm voz de pessoa mais velha e eles sempre se passam por crianças e adolescentes, né? Então ele vai conversar com a criança no mesmo tom, né? Ele vai se fazer de criança e usar os termos que criança e adolescente usam para conquistar a confiança. E a partir dali, então vamos conversar por WhatsApp. Não, então me passa seu e-mail. E aí passa a ser uma conversa um pouco mais privada, né? Mais particular. E aí começa a gerar essa preocupação, né? Nós tivemos um caso também em que o autor ele se passava por um garoto... vamos dizer, super badalado, né? Um garoto que tinha vários seguidores, seguia várias pessoas, tinha foto dele na neve, dele escalando uma montanha. Influencer juvenil. Exato. Então, isso acabou atraindo, né, a atenção de garotas, e ele usava alguns estágios para dominar psicologicamente a garota, até que ele conseguia obter dela fotos nudes, né? Então ela em fotos sensuais, muitas vezes mostrando os órgãos íntimos, né? Para ele, se exibindo, vamos dizer assim, e ele acabava vendendo essas fotos pela internet. E na Deep Web nós conseguimos, por uma poça d'água que refletia a placa de um carro, da qual havia no fundo de uma dessas fotos, a gente conseguiu identificar a vítima. E buscamos a vítima e conseguimos identificar com quem ela conversava. E aí quebramos, né, todos os sigilos das redes sociais e aplicativos dessa pessoa, que se passava por um adolescente, né, até chegarmos ao adulto que estava por trás disso, né? Doutor, é bom falar para os pais, né, que o aliciador, o abusador, ele vai falar para a criança, inclusive, e não contar para ninguém, né? Ela fala assim, olha, entre nós, aquela coisa toda. É isso mesmo que acontece, doutor? É isso mesmo. Essa questão do grooming que a gente fala, né, que é o abusador convencer a garota, eu digo garota porque é a maioria. O termo, doutor, é grooming. Isso é o inglês? Grooming, é como se fosse uma pesca, né, um fishing. Mas o grooming é essa atitude que o abusador tem de convencer as pessoas com quem ele conversa, as crianças e adolescentes, a lhe dar imagens dela mesmo, né? Então ele até produz, muitas vezes ele, por telefone,
quando já está avançada a relação, por telefone ele fala, não, então, por videochamada, né, muitas vezes acontece, não, então vira de costa para mim e faz tal posição. Aí ela faz, ele bate um print daquilo. Da tela. Então, quando nós chegamos nessa garota, ela estava profundamente depressiva. Por quê? Primeiro que ela tinha se apaixonado pelo rapazinho, né? E segundo, que ele havia rompido com ela de uma hora para outra, né? E aí ela acabou franqueando a internet dela para que a gente pudesse identificar o rapaz. E aí, através desses dados e aí procedimentos de polícia judiciária, a gente conseguiu identificar o adulto que estava por trás disso e conseguimos prendê-lo, mas, enfim, também é uma pena bem pequena, né? Doutor, dá para perceber no adolescente, na criança, que ela está sendo vítima disso? Que a gente fala às vezes quando tem já fez matéria com relação à criança que é vítima de abuso sexual. Ela fica mais retraída ou com um comportamento um pouco querendo ficar isolada. No caso da criança que é vítima desse tipo de abuso sexual digital, tem algum comportamento que ela apresenta que os pais podem perceber, olha, está acontecendo uma coisa diferente? Normalmente vai aparecer assim quando ela já está nessa fase de chantagem. Então, por exemplo, ela acabou mandando nudes pro namoradinho virtual, né? E a partir de um momento ele começa a exigir esses nudes sob pena de contar para a mãe ou para o pai, sob pena de expor a garota na internet. Então aí ela começa a ficar depressiva, com medo, e muitas vezes já há estatísticas de suicídio nesses casos, né? Então a pessoa fica tão apavorada, a garotinha, que ela acaba cometendo um ato de insanidade aí, tirando a própria vida. Doutor, 2018 até agora, teve algum caso, qual o caso que mais chocou o senhor? Esse caso que eu falei que o rapaz praticamente já tinha se programado para a chegada da polícia, né? Primeiro foi uma surpresa para nós, embora a gente já tivesse esse conhecimento de que isso era trocado lá na Deep Web, mas foi bastante ostensivo quando nós chegamos lá, né? E a gente também, alguns casos em que a gente acabou livrando a criança, né? Muitas vezes é o avô que faz isso, muitas vezes é o pai, a mãe. Então, alguns casos acabam marcando a gente, mas nesse aspecto. Na parte de surpresa, porque como eles estão adiantados no conhecimento jurídico e técnico da situação para se desvencilhar da atuação da polícia. E outros, né, a gente traz grande satisfação quando a gente consegue identificar a vítima, principalmente, e conseguir tirar ela dessa opressão, né? Doutor, durante toda a entrevista o senhor falou da pena baixa. Existe algum projeto de lei em andamento, Câmara Federal, Senado, para aumentar essa pena? Porque a gente vê o trabalho da polícia, mas e a classe política, né? Ou mesmo alguma coisa no STF em tramitação para aumentar a pena para esse tipo de criminoso? Olha, estudos têm sido feitos, mas que eu saiba, nenhum projeto concreto assim foi apresentado e tem despertado a atenção dos políticos, né? Na verdade, com tanto crime assim, ninguém ainda apresentou? Infelizmente, a gente não tem conhecimento. Na verdade, o Brasil, a gente pode dizer que o Brasil está avançado nesse aspecto, porque tem uma legislação, né? Mas a legislação ainda é benévola nesse aspecto, né? Por causa da pena, o cara responde em liberdade. E o crime de abuso sexual infantil, a gente não consegue demonstrar para a população como é isso. A gente não pode, são questões sigilosas, né? É diferente de um tráfico de droga ou de um roubo que você mostra a imagem, o cara entrando com a arma na mão, né? E aí a população se choca e fica atenta para aquilo. Né? A pedofilia ou o abuso sexual, ele ocorre em áreas praticamente inacessíveis pela população comum e a polícia não pode mostrar. Então, embora gere um impacto, cause aí quando acontece uma operação, e por isso que a gente busca deflagrar operações justamente para chamar atenção para o problema, mas acaba não chegando ao ponto de tentar melhorar a parte criminal, né? Doutor, eu estava falando com um jornalista especializado em matérias sobre abusos sexuais, ele falou, uma das críticas que ele faz, eu também faço, que em alguns países é diferente, é que, nesses casos, o nome do agressor, do abusador,
ele é protegido, até a história do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas o nome dele não é divulgado. E aí, será que não seria o caso se divulgasse o nome desse homem? Porque às vezes uma pessoa cometeu um crime de furto, roubo, homicídio. Às vezes, em geral, acaba cometendo mais de uma vez. Nesse caso, a divulgação do nome dele, o rosto dele, não ajudaria outras pessoas que foram vítimas dele denunciar, fazer a denúncia, que ele tenha mais crimes a responder e a pena fosse maior? Não seria interessante a lei fosse um pouco mudar esse ponto? Eu sei que o senhor é operador de direito, vai querer falar do que o direito de hoje, como ele está. Mas não seria interessante isso? Porque a forma de anonimato, de mostrar quem e aí se outra pessoa foi vítima, outra criança foi vítima, ela nunca vai saber, porque não sabe o nome, não sabe, não podemos divulgar nada. Hoje em dia, é isso que você falou, a legislação ela engessa muito essa questão, lei de abuso de autoridade, inúmeros direitos humanos, né, da dignidade do investigado. Hoje a gente vive ainda num país que tem uma legislação um pouco falha no sentido de punir efetivamente o agressor, né? Então, você fala assim, mas tem uma pena, mas ele não cumpre a pena, né? Você pega um homicídio, por exemplo, o cara pega 30 anos de cadeia, mas ele vai ficar 5, 6 anos. Tem um terço da pena. Né? Então, ele não cumpre a pena. Essa cultura é que a gente precisa mudar, né? Porque o crime é uma escolha. Ele não é vítima da sociedade, ele não é porque ele é pobre, não é porque ele não teve acesso a isso ou aquilo, não, ele escolheu praticar o crime, então ele tem que ser punido daquela escolha que ele fez, né? E é o que a gente sente, né? Infelizmente a gente tem o Estado, a partir do momento que prende o infrator, ele passa a ter a obrigação de proteger o infrator, né? Não deixar que nada aconteça. Então a gente tem que protegê-lo de linchamento, a gente tem que protegê-lo de algum ato em termos de atentado, né? Tem que proteger a sua honra, a sua dignidade, a sua imagem, né? Porque senão o Estado é acionado e ele ainda ganha uma indenização por isso. Então, nós fazemos o papel do Estado. À medida que a polícia prende, ela procura proteger o investigado da melhor maneira possível para que não tenha problema, né? Se esse investigado falecer, for morto nas mãos da polícia, seja por um terceiro... Ou na mão do Estado, no próprio... Entendeu? O Estado vai ter que responder por isso. Então teríamos que ter uma legislação para amparar, né, essas questões e poder divulgar. Doutor, para finalizar, qual o conselho que o senhor dá para os pais de crianças e adolescentes nesse momento que, infelizmente, dizem que desde a pandemia tem aumentado esse crime? Qual o conselho que o senhor daria? Eu acho que os pais eles têm que ficar, primeiro, atentos ao comportamento dos filhos. Mas mais do que isso, muni-los de informação. Olha, isso acontece, ou a pessoa faz assim, ela se passa por um adolescente, mas não é. Cuidado com quem você conversa. É igual você explicava para o filho de antigamente. Você vai no barzinho ali comprar uma bala, não conversa com estranho, não aceita coisa de estranho. É a mesma coisa. O mundo virtual do mundo real é praticamente as mesmas cautelas que o adolescente tem que ter, né? Não fornecer o telefone para ninguém, não ficar colocando nome, endereço, fotos em que apareça detalhes da vida particular, né? Seja privado, né? Não aceite qualquer amizade, deixe o seu canal privado e não público, né? Para que poucas pessoas tenham acesso, né? E faça bom uso disso. Restringiu o acesso às fotos, né, doutor? Tem. Restringiu o acesso às fotos. Lógico, sigilo tá tudo, né? Se você mostra um carro, ou mostra um irmão, mostra a família no Instagram, você tá dando informações para aqueles mal intencionados, né? Então, você tem que usar a rede social, porque hoje faz parte do nosso dia a dia, mas tem que usar com essa cautela de que as pessoas más, elas estão também monitorando aqueles que são mais desavisados, né? Um perfil da vítima, por exemplo, é justamente a família desagregada, a vítima um pouco mais carente. Então, a aproximação do abusador para com a vítima é sempre baseado nessa carência. Então, ele vem como um amigo para suprir essa carência que ela tem em termos de família, de amigos. Então, é aí que ele consegue
conquistar a confiança da vítima, né? Então, ter muito cuidado na internet, fazer esses bloqueios, fazer o monitoramento, jogar sempre muito aberto com a criança e o adolescente. Doutor Arid, muito obrigado pela participação aqui no Diário Talks, né? A gente chamou o senhor porque o senhor hoje é um especialista, uma autoridade na região de Rio Preto sobre esse tema. Obrigado. Né? E agradecemos aí a todos que assistiram até agora. Né? E se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar para a gente, né, nas perguntas, que a gente também direciona ao doutor para que vocês tenham um esclarecimento o maior possível sobre esse tema. Eu agradeço ao convite, né? Que vocês me fizeram, e eu acho que também isso é uma iniciativa que desperta, né, as pessoas para o problema. Embora a gente não possa mostrar uma foto, né, um vídeo disso acontecendo, mas as pessoas têm que saber que isso está acontecendo, muito por sinal. Nós tivemos um aumento aí de 3.000% no mundo, né, com a pandemia, 3.000%. Nós tivemos um aumento aqui no Brasil, é muito grande, e a maioria das fotos que a gente verifica, muitas vezes é produzida pelo próprio adolescente, né? Então, ter cautela, às vezes, nessas fotos muito sensuais e tal, e é assim que a gente consegue despertar todo mundo para o problema e ter a população como parceira da Polícia Civil.